Prepara a sua voz, que agora é sua vez. Tá preparado? É sobre isso que nós vamos falar na live de hoje. Então se prepara que tá começando mais uma live do bem. Vem? Olá para quem vem chegando. Gardênia, boa noite. Ana Beatriz, querida, seja bem-vinda. Olá, boa noite, querida. Eixe, boa noite. Eu vou colocar aqui o comentário da água enquanto vocês vão chegando. Lembrem-se da água, que hoje a gente tem presenças mais do que ilustres aqui, gente. Vocês não estão entendendo. Ei, pai, boa noite. Ei, Fá, pelo Brasil e o mundo. Aí, ó, só falar que tem presença ilustre aqui que ela chega. Vocês não têm ideia, gente, quem é que está presente aqui hoje, junto com a Carla, do Pelo Brasil e o Mundo, o Bob. Vocês viram no story antes de entrar aqui? Se vocês não viram, depois vocês olham lá. Deixa eu só colocar aqui, lembrem-se da água. Vou fixar esse comentário. O Bob tá aqui, gente, o filhote da... o filhote é ótimo. O filhote da Carla, do Pelo Brasil e o Mundo. Olha que lindeza, né? Então, assim, não tem como não ser uma live maravilhosa, né? Com essas presenças ilustres. Ele é shih tzu, não é? Igual os nossos, Carla. Lindeza demais. Ei, Cacá, bem-vinda, querida. Boa noite. Cadê nossa produção? Recebi uma mensagem da produção aqui, porque nós estamos assim hoje, igual o telejornal. Entendeu? Esqueresmos com esse microfone cedido gentilmente pela nossa design gráfica, vulga Juliana Colli. Ei, Ju, obrigada. Thelmítia, bem-vinda. Ei, João querido, seja bem-vindo. Então, assim, fora essa presença ilustre, né, do Bob e Max sempre participam. A gente postou a foto do Bob, né? Acho que o Max é poodle, não é isso? Ele não apareceu não, né? Depois vocês veem lá que lindeza. Gente, já tava zen pra receber reiki hoje. Fora isso, né, a gente tá aqui com um cenário novo, lindíssimo, maravilhoso, porque sempre a gente se renova para trazer o melhor para vocês, né? Então estamos aqui com um cenário novo e tudo hoje. A produção chegando aí, olá, boa noite, Dri, bem-vinda. E fora isso, eu queria registrar aqui que hoje eu recebi uma reclamação. Mas sabe quando você fica feliz de receber a reclamação? Vai entender, né? Ei, João, boa noite, seja bem-vindo. A lindeza da reclamação veio do senhor Felipe, filho da Fá. Maria Clara, querida, bem-vinda. E ele disse o seguinte, olha, mãe, quarta-feira é dia de live da Adri, no adrianaferreira.inspirale. Sexta-feira é dia de live na inspirale.spa. Mas quinta-feira é muito chato. Ou seja, a gente vai ter que dar um jeito de colocar alguma coisa na quinta, né, gente? Quem sugere alguma coisa aí? Eu sugiro uma, que já tá pronta para quem quiser. Próximo lançamento que tem para hoje vem, porque os nossos encontros são toda quinta à noite. Agora, enquanto a gente não estiver fazendo o encontro na quinta, nós vamos ter que arrumar um jeito aí, porque Felipe é autoridade. Se ele tá falando que a quinta tá chata, nós vamos fazer essa quinta ficar legal, tá bom? É isso aí, Felipe. Bota a boca no mundo, porque hoje nós vamos fazer isso mesmo. Ó, aqui, ó. Pode reclamar, tá? Igual aquele programa. Maravilhoso, gente. Muito bom. Então, saudade dessa live, saudade de você aqui, maravilhosa. Ei, Cirlei, boa noite, querida. Gente, o Max é um poodle de 17 anos, que lindeza. Ambiente novo, energia nova, pai, é isso mesmo, maravilhoso. Então vamos lá, gente. E eu tô aqui brincando com esse microfone, né, que é da nossa design gráfica, super me achando, como é que chama? Âncora, né, Nath Camolese? Me achando âncora aqui do jornal. Maria P. Valente, seja bem-vinda, querida. Vou brincar de Xuxa. Vou amarrar o cabelo aqui, vou brincar de Xuxa. Mas não é para falar nada sobre o falar em público, né? Não é no sentido de agora é sua vez de encarar um público e falar algo ali diante, nem são técnicas para falar em público. Pelo contrário, são coisas sim para a gente trazer a público coisas que estão dentro da gente, mas que em essência é muito mais transbordar. Dentro da sua casa, fora da sua casa, diante de um público ou não, diante de uma única pessoa, diante de você mesmo na frente do espelho, simplesmente dizer, de fato, abrir a sua boca e expressar e manifestar. Então, só pra gente recapitular aqui, rapidamente, ei Simone Regina, seja bem-vinda, boa noite. Só pra gente recapitular, eu vou colocar aqui uma imagenzinha. A gente vem trabalhando, deixa eu só achar ela aqui. A gente vem trabalhando desde as últimas
a terceira live, né? De hoje para trás, a gente veio trabalhando primeiro o chakra da coroa, com a conexão que através desse chakra aqui no topo da cabeça a gente faz com Deus, com o universo, com a fonte, né? Em seguida, na live passada, a gente trabalhou exatamente a conexão no nosso terceiro olho, com a nossa intuição, exatamente como o próximo passo. Uma vez conectado, né, conectado e conectada a Deus, a fonte, a gente conecta, na verdade, agora com o nosso eu superior, com a nossa essência, com a nossa consciência individual, né? E agora, nessa live de hoje, a gente chega no próximo chakra ou centro de energia que o Reiki nos apresenta, que é exatamente o chakra da garganta na cor azul clara. Então, se aqui a gente começa a se conectar a Deus, aqui a gente percebe e reconhece esse divino dentro da nossa própria consciência individual, na garganta é onde a gente de fato expressa toda essa divindade, ou a gente coloca no mundo de fato o nosso propósito, ou usa a nossa voz para de fato expressar toda essa grandeza, toda essa divindade que nos habita e com a qual a gente vem nos conectando. Nós viemos nos conectando nessas últimas lives até aqui, tá bom? Então, só pra gente recapitular rapidamente e entender em que ponto nós estamos aqui hoje. Então, hoje a gente vai falar exatamente sobre o falar, o expressar, mas muito mais do que falar sobre coisas técnicas, essas também, mas muito mais dizer de coisas da alma, como diz a Adri, transbordar, tá bom? Thelminha querida, seja bem-vinda. Adelcio Lages, seja bem-vindo, muito boa noite. Que legal. Então deixa eu tirar aqui da tela, parar de compartilhar. Porque é exatamente isso, então, assim, se de alguma forma a gente traz pelo chakra da coroa a conexão com o divino, o terceiro olho é o reconhecimento desse divino na nossa consciência individual e a garganta é a expressão desse divino através do nosso propósito ou a expressão da nossa essência dentro dessa existência. Tá fazendo sentido? Então, se faz sentido, chama quem ama e vem comigo. O aviãozinho tá aí, clica, chama quem vai... quem vocês acham que precisa participar dessa live de hoje, para trazer ainda mais a questão da expressão, do deixar fluir, do dizer do que sente, do dizer de tudo aquilo que traz por dentro que pode enriquecer o mundo ao redor, tá bom? Dá tempo. Clica no aviãozinho e chama enquanto eu vou ler o que vocês estão escrevendo aqui. Tô chocada, Maria Clara, tô com a garganta dando sinais de vida, fragilidade, adoro. Eu tinha que estar aqui, maravilhosamente, tinha que estar aqui, tá vendo as sincronicidades? E ainda tá chegando em dia de cenário novo, com presenças ilustres, tá demais. Marli Borges, querida, seja muito bem-vinda, boa noite. Que legal. Então, algo que eu falo sempre, a questão de sua voz e sua vez, é exatamente que quando a gente faz o uso da nossa voz, a gente dá a vez para o nosso sentir, né? A gente dá a vez ou dá a oportunidade para que de fato a nossa essência se manifeste e de alguma forma é a maneira que a gente encontra de compartilhar com o universo uma fração da nossa luz. Vocês já pararam para pensar nisso? Às vezes, em termos técnicos, a gente fica assim, ai, mas eu tenho vergonha de chegar lá na frente e falar, ou ai, eu fico meio assim, encabulado, fico meio sem expressar minha opinião e tal, mas pensa pelo sentido energético, que movimento poderoso é esse, né? Que instrumento tão poderoso e tão energeticamente falando, emocionalmente falando, espiritualmente falando, sentido que vocês quiserem imaginar. Olha como que é poderoso a gente ter na altura da garganta da gente esse instrumento exatamente de manifestação desse divino e da nossa própria essência, não é? É de fato, eu acredito que um dos pontos principais por onde toda a nossa essência e o nosso divino transbordam. Faz sentido para vocês? Deixa eu ver quem tá chegando. Vanilda, querida, seja bem-vinda. Mãe Pata, olá. Fernanda, querida, bem-vinda. Lili Fonseca Atelier, seja muito bem-vinda. Boa noite a todas. Muito bom. Então, exatamente... não é sobre falar em público, mas é sobre algumas outras coisas, essa live de hoje. Então, por exemplo, sobre a capacidade da gente dizer sim ou não. Futuramente, ao longo das lives, a gente vai ver que um dos chakras que estão por vir aí sofre muito quando a gente não consegue colocar limites nos outros, né? E uma das formas da gente conseguir colocar limite
é exatamente dizendo sim, dizendo não. Quando a gente fala que a palavra tem poder, é porque de fato ela tem. Tanto para a gente profetizar, como se diz, né? Eu vou fazer isso, eu vou alcançar aquilo, eu quero, eu vou, eu consigo, eu posso, eu tenho, eu agradeço. Então a palavra tem poder. Como ela tem poder, né, de manifestação, de manifestar tudo aquilo que a gente profetiza através das palavras, como a palavra tem um poder também muito grande de impor esse limite. E sem precisar ser uma palavra que é gritada, sem precisar ser uma palavra talvez imposta, digamos assim, ou falada rudemente. Às vezes sai de uma forma rude, sim. Por quê? Às vezes a gente segura tanto, a gente se segura tanto para poder falar algo que a gente sente, algo que a gente precisa dizer, mas eu vou magoar o outro. Eu prefiro não falar. Não, eu vou, que a gente vai esquecendo, né, que enquanto a gente não fala pro outro, a gente é que tá engolindo tudo, né? Os sapos, aquela farpada que a gente não quer pôr pra fora, porque a gente acha que vai machucar o outro, a gente engole ela e mais ou menos ela perfura a gente por dentro, né? Só que de tanto segurar, vai indo, eu falo que fica como se fosse um abscesso. Sabe o abscesso, que é aquela ferida que começa a dar pus? E ela fica numa tensão, ela fica tão tensionada pela pressão ali dentro, que na hora que você vem, você faz lanceta, né? Você vai lancetar aquilo ali, de repente ela estoura, sai tudo, drena tudo que estava ali dentro. É da mesma forma o que acontece quando a gente segura, não fala, não diz o que a gente está sentindo, e de repente, na hora que a gente não consegue mais segurar, a gente simplesmente derrama em cima do outro. Às vezes a gente derrama em cima de quem não tem nada a ver com a situação. Mas a gente já está num ponto tal, de uma panela de pressão aqui dentro, que na hora que a gente bobeia, estourou tudo. E aí machuca a gente, machuca o outro, enfim. Então, dizer sim e dizer não, de forma que meu sim seja sim e meu não, principalmente quando eu quiser dizer não, eu diga de fato não, é algo muito precioso que a gente pode dizer através da nossa voz. Podemos dizer também, e basicamente tudo que nós vamos conversar aqui hoje, a gente pode expressar através da voz, mas também através de um olhar, de um gesto, de uma sobrancelha levantada que diz tudo também, né, produção? Sabemos dessa sobrancelha levantada. Não precisa dizer mais nada. Mas, como a gente está falando do chakra da garganta, vamos buscar pensar em termos da fala mesmo, do verbalizar de fato aquilo que a gente está sentindo, tá bom? Deixa eu dar uma boa noite para quem vem chegando, porque eu não vi. Lili, eu falei. Ei, Jane, querida, boa noite. Zanza, querida, que legal, bem-vinda. Terezinha, Paloma, querida, seja bem-vinda. Que bom, muito bom vocês por aqui. Então, tanto dizer o sim como dizer o não, como dizer assim, olha, eu aqui dentro sou feito disso, eu sou feito daquilo, sabe? Tipo, eu não tenho a mesma opinião que você e tudo bem por isso, porque afinal de contas, cada um, por mais que esteja na mesma família, por exemplo, cada um é cada um, gente. E não adianta achar que todo mundo vai ter a mesma opinião, ou que, não, tudo bem, o que você acha eu também acho, tá? Porque se a coisa tá muito igual, se a coisa tá muito... tá muito... O que você fala, eu digo amém sempre. Vamos parar e pensar se não existe um ponto de tensão aí em que talvez eu esteja me sentindo obrigado ou obrigada a concordar para evitar coisa pior, né? Então, primeiro ponto, eu estou conseguindo verbalizar? Eu estou me sentindo à vontade para isso? O ambiente em que eu me encontro, as pessoas com quem eu me relaciono me dão essa liberdade de eu conversar, de eu falar, de eu dizer o que eu quero dizer? E diante disso eu tenho dito ou não? Porque, gente, é fisicamente saudável a gente expressar o que a gente sente. E a gente vai ver logo aqui em seguida. Então, mesmo que você viva ou conviva com alguém que de alguma forma te desmotive a dizer ou de alguma forma te oprima, vamos dizer assim, vamos lembrar que antes de mais nada, dizer o que a gente sente diz respeito a nós. A de fato dar vazão para tudo isso que a gente sente. Porque a água parada, gente, apodrece. Lembra? Todo mês tem aqui, ó, o rapaz da dengue, né? Ou às vezes é uma moça também que vem e fala, olha, onde tiver água parada, coloca isso, põe o veneninho lá ou bota um pouquinho de água sanitária, porque a água parada apodrece. Energia parada faz mal. Sentimento parado faz mal. Palavra engasgada aqui faz mal, né? Então vamos procurar primeiro ver isso. Tô sendo fluida, tô me sentindo bem, tô me sentindo à vontade para poder dizer tudo que eu sinto nos ambientes em que eu convivo, porque se não tiver, ponto de atenção, tá bom?
Vamos passar pro próximo, mas deixa eu falar aqui olá pra Solange, querida, seja bem-vinda. Olha a Cirlei falando, quando fico muito chateada perco a voz. Seu corpo te dizendo que olha aqui, isso aqui é pra usar, né? Mas se não usa, se você ficou chateada e travou, olha só o que acontece com o seu corpo, ele fica mudo. É isso que você faz com você, com a sua essência, com as suas emoções, que são o próximo tópico que nós vamos falar aqui. Você cala, então seu corpo te mostra que, olha, calou. E faz tão mal que parece que fica agarrado aqui, né? Você não consegue de fato falar. Olha como chega a ser físico, né? Até irmãos gêmeos têm temperamentos diferentes, exatamente, ou seja, todo mundo é diferente, gente. Né? Não adianta a gente achar que todo mundo vai concordar sempre, não. Num relacionamento, numa família, principalmente em quem convive mais próximo, é claro que a gente busca isso, né? O máximo possível, até porque muitas vezes existe mesmo um pouco mais de simetria nos pensamentos, mas falar que, eu sempre concordo, nunca brigo, cuidado, né? Porque, como a Adri fala, todo excesso esconde uma falta. Então, se tá tudo muito alinhadinho, peraí, alguém tá escalando aí pra uma opinião prevalecer. Faz sentido? Aí, olha, Zanza falando, olá, opressão, é isso, tá vendo? Então, muitas vezes a gente sente opressão, a gente se sente oprimido e aí não deixa a coisa fluir, né? Rafael, terapeuta, seja bem-vindo. Luciene, bem-vinda, boa noite. Quando eu não estou bem, a primeira coisa é começar a embargar a voz direto. Quando eu seguro, eu tenho dor de garganta. Eu posso saber, se eu não falo, minha garganta dói. Fico com alguma coisa engasgada porque eu não tive a oportunidade de falar, porque eu não estive com a pessoa, ou porque de fato na hora alguma coisa aconteceu que eu não consegui. Dor de garganta na certa, né? A voz falha, embarga, exatamente assim. Paloma, não sou muito de verbalizar quando estou chateada, parece que engoli um caroço de abacate e fico me sentindo engasgada. Chego a sentir realmente o caroço. Exatamente assim. Simaia, boa noite, querida. Gente, é exatamente assim e é num ponto em que eu vou chegar aqui, já, aqui no próximo ponto nosso. Dói, chega a ser físico. Quando a gente não expressa uma emoção, chega a ser físico, porque o corpo é convocado a sentir junto com a gente. Quando a gente trava a emoção, o corpo trava também. E a gente bloqueia um movimento natural do corpo e dói. Dói, segurar o choro dói, nós já vamos falar sobre isso. Mas voltando só nesse tópico aqui. Como é importante a gente expressar as emoções, e a gente, quem está comigo aí, já participou, está fazendo o que tem para hoje, sabe disso, né? A importância de olhar para uma emoção, não negar, mas identificar e deixar vir à tona e trabalhar e elaborar e falar, expressar essa emoção é, assim, primordial, é essencial, de fato, para que ela seja trabalhada, né? Para que ela seja compreendida de alguma forma ali, superada, tratada, enfim, né? Peraí, como é? É fato como a pressão na garganta aparece quando a gente não fala. Exatamente, Maria Clara, perfeito. E é exatamente aí que a gente mais precisa deixar fluir e falar. Exatamente. Oi, João. Boa noite. Voltou? Então, assim, tem uma frase que eu vou ler aqui, porque eu acho ela sensacional. Ei, Mari, querida, entre vírgulas na área, seja bem-vinda. Olha só, a emoção que você não fala vira um boleto que chega debaixo da sua porta e não na do outro, para o qual você se calou. De novo, a emoção que você não fala vira um boleto que chega debaixo da sua porta e não do outro. Quem paga esse boleto é você, né? Então, não é que, então agora eu vou começar a falar sem papas na língua e de qualquer jeito e vai ser assim mesmo. Cuidado, porque senão você pode acabar também de repente se tornando alguém que vai ferir, né? Você vai sair de alguém ferido para tornar alguém que vai se ferir. E a gente aqui semanalmente se encontra exatamente para a gente entender que existe um ponto de equilíbrio para fazer isso e para fazer isso com sabedoria, né? Então não é sair falando de qualquer jeito, mas é prestar atenção que daqui a pouco, seja por uma questão física, ficar afônico ou ficar com uma dor de garganta ou com algo te incomodando ali, não é uma conta que vai chegar para o outro, diante do qual você se calou. Seja por medo, seja por vergonha, seja pelo motivo que for, vai chegar para você, né? E o que nos leva, de fato, a essa questão da gente falar
pra gente não adoecer, gente. Porque a gente adoece quando a gente não fala. E vocês sabem que eu estudo a linguagem do corpo e compartilho sempre com vocês aqui a linguagem do corpo da medicina egípcia, mas também a metafísica da saúde, a medicina germânica, tudo isso que mostra como que as emoções, aquelas que principalmente não são trabalhadas ou não são expressas, ajuda aí, produção, como que elas de fato nos adoecem, como que elas mexem com o corpo físico da gente. Então, só para citar, dor de garganta, gagueira, gengivite, tosse, a tosse no sentido de toda hora uma coisa querendo te lembrar que, tem alguma coisa querendo sair daqui, deixa sair, deixa fluir, né? Torcicolo, por quê? O chakra da garganta, que é o chakra da expressão, o centro energético que envolve toda essa atividade da expressão, ele não é só na garganta que ele rege toda essa região, boca, pescoço, ombro, nuca, né? Então, tudo que se manifesta nessa região, vamos parar e vamos perceber como que pode ter a ver realmente com esse não falar, né? Então, o torcicolo, a dor de cabeça tensional, que é essa aqui na base do pescoço, disfunções na tireoide e a própria vertigem que às vezes a gente sente. Então, olha aonde que um não expressar ou não falar o que sente vai parar. Vai parar lá no seu físico, você fala engraçado, dor de garganta, tava tudo bem, não peguei friagem, não peguei nada. Da onde que veio isso? A gente sabe que muitas vezes não precisa nem do de fora, né? Isso vem do de dentro. A gente consegue criar tudo isso de dentro para fora mesmo. Não precisa ventar, não precisa estar perto de alguém gripado. Simplesmente a gente é capaz de fato, refletir no corpo físico um desajuste que tem acontecido dentro da gente, né? Então, assim, aqui vem a questão do choro que a gente falou, né? Por exemplo, a questão do quando a gente fala assim, parece um caroço de abacate. Gente, quem que já precisou segurar o choro? Eu acho que um monte de gente, né? Às vezes até choro de emoção, assim, mas principalmente choro, aquele choro... Gente, choro contido, dói aqui, ó, parece que tem um negócio apertando. E você não sabe o que você faz de tanta dor. Imagina emocionalmente o tanto que você tá se machucando, o tanto que tá doendo, quando você não abre a boca pra falar, pra demonstrar o que tá ali dentro, ou simplesmente você não se permite chorar, né? E é exatamente o caroço de abacate que a Paloma trouxe aí. Parece que tem alguma coisa que tá enforcando a gente dentro pra fora, né? Então, assim, vamos ver, vamos parar pra pensar aí, pra perceber se algo disso tem feito sentido pra gente, se até então, dentro desse se expressar, do colocar limites, do dizer o que sente, se de fato a gente tá, se apropriando aqui da nossa voz para ter a nossa vez e de fato deixar tudo isso fluir através da gente, né? Deixa eu ver o que vocês estão dizendo aqui. Gostou dessa mandala? Ei, Ju! Boa noite! Essa mandala aqui, depois eu vou contar, né, produção? Essa mandala é uma obra da Adri. Lá da Espiralha Antiga. Já conto pra vocês. Boleto caro, né, Thelminha? Pois é. Perfeito. É engolir um veneno querendo que o outro seja envenenado. Perfeito, exatamente isso, Fá. Quando nos calamos, somos os nossos próprios algozes. Isso, Dri, perfeito. Fernanda já está trazendo o oposto. Eu falo em excesso, às vezes de uma forma não adequada. E como a gente falou um pouquinho antes, vê se faz sentido isso. Se o excesso esconde uma falta, que falta é essa? Será que a gente fala porque de fato não está conseguindo em outro aspecto, ou a gente está tentando contrabalancear um outro aspecto em que a gente não está dando conta disso, então a gente joga um excesso na fala pela falta em outro lugar, né? Então eu acho que é interessante a gente pensar nesse sentido também. Até tento nas lives, mas não consigo. O quê? Não chorar? Maravilhosa. Isso aqui é bom. Ah lá, eu seguro o choro sempre, mas dá um aperto, né? E é isso, chega a fazer mal fisicamente, gente. E aí eu não sei, vocês que seguram o choro, vocês percebem se, principalmente nesses momentos de segurar o choro, se vocês costumam ir mais ao banheiro, fazer xixi? Porque a urina, assim como as lágrimas, dentro da linguagem do corpo, são exatamente a mesma coisa. São as nossas águas que nos limpam, né? Então, que nos purificam, que nos cuidam. Então, se às vezes eu não choro, aumenta o volume das águas através da urina. Tudo que não sai pelo olho
Na verdade, as águas fluem através da urina, mas de alguma forma essas águas vão fluir. Faz sentido para vocês? Enquanto vocês me respondem, deixa eu só contar sobre essa mandala aqui. Essa mandala, a parte de dentro aqui era da feira hippie, né? Uma moça que vende a mandala em si. E aí, a parte de trás era um espelho que a gente comprou na Leroy. E o espelho que caiu, ele soltou o silicone da parede, despedaçou no chão. Só que ficou a moldura dele e a gente acha essa moldura tão linda. O que a Adri fez? Emassou por dentro, passou massa, né? Massa corrida de parede. Pintou com a cor da parede lá da casa da Spiralin, que a gente já não tá mais. E aí colou por cima a mandala. Ficou linda, né? Aí eu falo que é uma lembrança, um pedacinho de parede da casa de lá. Eu acho maravilhosa essa transformação, assim. De fato, nada se perde, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Maravilhoso. Que interessante, ela nunca fiz essa correlação. Então, tá vendo? Eu falo de caso pensado para não ter que pedir desculpas depois. Maravilhoso, faz todo sentido. Então vamos começar a pensar que, assim, como a Adri diz, né, tipo, a vida nunca joga contra. E é o que eu falo também. O universo não tá aqui pra judiar da gente. E às vezes a gente sente coisas no corpo que a gente fala, puxa vida, por que eu tô sentindo? Gente, porque a vida e o universo estão a nosso favor e o nosso corpo é um grande instrumento através do qual a gente tem sinais quase que jogados na cara. Porque definitivamente, assim, o universo desenha na gente de um jeito que a gente possa sentir, de um jeito que às vezes dói, pra gente perceber que, assim, olha, se você não entende o que no inconsciente tá acontecendo, eu te faço, então, não por sacanagem, mas de fato como olha, presta atenção, uma flecha dos anjos, você perceber através do seu próprio corpo físico que alguma coisa não vai bem, né? Então, assim, essa parte de observar, nossa, eu discuto com alguém, eu não falo o que eu quero dizer, olha como é que eu me sinto depois. Pensa bem, se no nível físico você tá naquele jeito, imagina como é que tá maltrapilho e maltratado do lado de dentro. O coração, a alma, as emoções, a mente, né? Então são exatamente pontos pra você perceber assim, se no físico chegou a esse tanto, imagina aqui dentro, eu não posso deixar acontecer isso comigo. Faz sentido? Então vamos lá. Outra coisa, gente, que tem a ver com a questão da expressão é também através da nossa voz, e aí a gente vai aumentando ainda mais. Olha só como a gente começou falando da gente, né? Primeiro é algo que a gente usa pra gente, assim como é o reiki. O reiki, ele é algo que pela como é que eu posso falar? O reiki, ele não é definitivamente uma religião, mas ele é sim uma filosofia de vida, né? E o reiki, ele traz não só para quem se forma como reikiano, mas isso é algo que eu falo sempre nos meus cursos, e quem é trilheiro ou trilheira inspirada aqui, quem é reikiano ou reikiana que se formou comigo, vai falar disso e vai saber exatamente. O que a gente fala é que o reiki, ele traz algo muito importante que às vezes a gente deixa passar batido. Não é egoísmo eu olhar para mim primeiro. Quando a gente tem dentro do reiki um instrumento, vamos dizer assim, que se chama autoaplicação. Quem é reikiano se autoaplica reiki. E a gente fala que a autoaplicação, na verdade eu criei essa metáfora, que a autoaplicação é a máscara de oxigênio. Quando a gente entra no avião e a primeira coisa que a enfermeira, que a aeromoça fala é: em caso de despressurização, máscaras como essas cairão à sua frente, coloque primeiro em você e depois em crianças ou pessoas que não consigam colocar sozinhas. Isso é egoísmo? Não. Isso é quase que uma questão de sobrevivência. Então, primeiro, da mesma forma como o reiki traz isso pra gente, aqui também nessa live eu quero fazer a mesma correlação. O primeiro ponto e mais importante da gente se expressar é por nós mesmos. Gente, porque quando você não fala, dói, te faz mal, te machuca, você chora. É quase compulsivo dependendo da situação e você simplesmente, se você não coloca pra fora, você perde totalmente a estribeira, você perde o equilíbrio, você perde tudo. Porque você abre mão, quase é como se você calasse essa conexão que você tem.
esse poder todo do divino que te habita na sua consciência individual, na sua ligação ou conexão com a fonte, né? Então, primeiro ponto, se expressar é para você, é para mim, é para cada um de nós. É individual, é nosso. É realmente a gente se empoderar nesse terceiro passo ou nesse terceiro degrau de conexão com o divino e deixar que ele se manifeste através da gente e não calar e não segurar isso. Só que à medida que a gente vai tratando da gente, falando das nossas emoções e fica bem com essa primeira parte, o meu sim é sim, o meu não é não, quando eu sinto eu falo, eu expresso e eu uso todo esse poder e essa ferramenta definitivamente divina para despressurizar, tirar aquilo ali de dentro de mim, de fato falar da minha essência, aí a gente começa a passar para ou seja, minha máscara de oxigênio já está colocada, aí eu começo a levar isso para outras pessoas. Como assim? Por exemplo, através da tradição oral. Quantas e quantas e quantas civilizações e nações e povos e povoados, etc., passaram o aprendizado de uma geração para outra exatamente através de tradições orais. Hoje em dia, inclusive, tem sido tão comum os contadores de história, né? Tem vários podcasts que contam história, principalmente agora na pandemia surgiram vários para contar histórias. E talvez hoje em dia um pouco de uma forma lúdica, mas dos nossos antepassados existia a questão da tradição oral e era muito forte. De fato, a gente passar de uma geração para outra contando, falando, olha, acontecia isso, acontecia aquilo. E aí a gente aprende com o que o outro aprendeu, o outro errou, mas depois ele entendeu como é que acertava. E tinha alguém para contar pra gente e passar esse aprendizado para frente. E isso fazia a gente, de alguma forma, evoluir, né? E seguir a partir do próximo passo. Imagina se as pessoas começassem a não falar, a não repassar essas histórias dali para frente, onde que ficaria todo o aprendizado, né? Então, é algo muito forte também quando, uma vez que a gente usou a nossa capacidade de se expressar, a nossa fala, para colocar para fora um sentimento, uma emoção, o nosso limite, para a gente se colocar, a partir daí, a gente já começa a usar esse mesmo instrumento para expandir o bem, o aprendizado, etc., para outras pessoas ao redor. Tá fazendo sentido? Como que a gente está abrindo aí o nosso leque ou o nosso foco? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Ai, adoro. Você é tão legal. Faz um tempo que queria assistir suas lives, mas hoje matei essa curiosidade. Estou gostando bastante. Que bom, Simaia. Que delícia. Adorei saber disso. Que bom. É muito transformador, Fá. Isso mesmo. Que bom. Exatamente, olha lá, tá vendo? Faz isso, não tem como ajudar o outro se você não tá respirando. Gente, é uma questão de lógica quase, né? A Adri que fica brincando. Gente, não tem o que discutir, é lógico. Pronto, ponto, acabou. Então, assim, exatamente isso, né? Maria Clara, olha, eu vou pegar um gancho na sua fala pra gente ir passando pro próximo ponto. Mas olha, Maria, lindeza, você repassa seu conhecimento de forma brilhante. Obrigada. E de fato, assim, é uma busca por um aprimoramento constante e da própria oratória, como falar e tudo mais, de fato, muito obrigada. E a gente começa a identificar que, de fato, às vezes a gente olha para as pessoas e fala assim, eu me conecto com essa pessoa quando ela fala, mas aquela outra pessoa não é que ela não saiba falar ou ela não tenha conteúdo, mas aquela outra fala comigo de um jeito que parece que está falando para mim. Por quê? Porque dentre as inúmeras pessoas distintas e diferentes do universo, gente, às vezes pode ter uma que fala exatamente do mesmo jeito que a outra. Mas você vai olhar para uma e vai falar assim, é essa aqui que eu quero ouvir, é com ela que eu me identifico, porque o jeito dela falar fica claro para mim, né? E às vezes eu falo assim, gente, mas eu acho tão legal quem fala, sei lá, com traquejo e desse jeito, isso e aquilo, eu acho bacana. E a hora que eu começo a assistir, eu fico assim, eu não vejo tempo passar, eu não vejo nada acontecer, eu só fico focada na eloquência e malemolência da pessoa falando, eu acho fantástico, eu acho maravilhoso, porque isso conecta comigo, né? E exatamente o que acontece a gente vai para o nosso próximo passo, que tem muito a ver com o transbordar. Quem lembra aí daquela nossa live que era na dúvida transborde? Eu acho que várias pessoas que eu estou me lembrando aqui estavam lá. Olá, é TVRS.
Desculpa, não lembro seu nome. Boa noite, seja bem-vinda. Lembra dessa, na dúvida transborde? Eu lembro de várias pessoas que estavam aqui que estavam lá também. E uma das coisas que eu lembro que a gente falou foi, sabe, Maria, eu acho que você provavelmente já passou por isso também, provavelmente você foi monitora de classe, já? Assim, você ia bem em biologia, química, física, matemática, português e todas as matérias, e os professores falavam, Maria, dá vai ser monitora dessa matéria para seus colegas, né? Elizabeth, isso, querida, bem-vinda. Vai ser monitora. Faz uma monitoria. Quem quer fazer monitoria? Aí escolhi algumas pessoas ali elegíveis e falava quer fazer monitoria. E é muito interessante porque quando vai fazer monitoria com o colega ele fala exatamente da mesma matéria que o professor ensinou. E o professor, de repente, passou 2, 3 aulas falando daquilo, passou um mês dando aquela matéria e a outra pessoa simplesmente não entendeu. E aí, quando um aluno, no lugar ou no papel de monitor, fala do jeito dele, a classe inteira entende. Você fala, meu Deus, não dá para entender. É a forma de falar de cada um. É diferente, conecta de uma forma diferente e traz um entendimento diferente que mesmo um grande mestre, que é o professor, não conseguiu chegar naquele ponto de fazer ter um sentido para a pessoa. E é exatamente o modo de falar de uma pessoa ou de outra que fala com a gente, mas eu já ouvi sobre isso, mas eu nunca tinha entendido que era assim. Não existe isso, assim, a gente não vê por aí exatamente acontecer isso e fala, não, peraí, mas isso era o que aquela outra pessoa tinha falado porque eu não tinha entendido que era isso, né? Então é exatamente isso que você falou, Maria Clara, que é essa questão de trazer e falar assim, ah, mas você passa de uma forma brilhante, de repente a forma que eu falo é exatamente a forma que você entende, como aqui dessa comunidade tão linda que a gente vai formando aqui, que bom saber disso, assim, sabe? Porque de fato a ideia é que a gente se conecte. E aqui, querendo ou não, né, nesse lugar de live, a fala de fato é um dos instrumentos que estão mais frequentes, né? Não adianta eu ficar aqui e a gente se olhando, né? Que provavelmente vocês vão me ver, eu vou imaginar, mas a gente não vai ter uma conexão tão grande. A fala faz isso pela gente. Agora, voltando e abrindo um pouco mais o foco e levando em consideração isso que eu acabei de falar, vamos pensar numa coisa. Cada um de vocês tem um jeito muito único de ser, de fazer, de viver e de sentir. A gente até falou, né, Fá, que até 2 irmãos gêmeos são totalmente diferentes em temperamento, porque cada um é cada um, não é assim? Deixa eu só dar boa noite pra Viviane, seja bem-vinda, boa noite. Exatamente, né, Fá? Quando tenta explicar de maneira técnica para leigos, parece que quer mostrar conhecimento demais, ninguém entende nada. E aí? E aí o conhecimento fica truncado, você fala de uma forma assim toda. Pra quê? Pra mostrar que você sabe termo técnico? Porque eu acho que isso é algo que eu aprendi na faculdade, eu não lembro. Ai, gente, o nome do livrinho era um livrinho pequenininho assim. E eles falavam: o objetivo da comunicação é comunicar. Se você conseguiu comunicar, se está no padrão culto da língua ou não, se você usou os termos mais sofisticados que existiam ou não, se a sua mensagem chegou e a pessoa entendeu, pronto, a comunicação foi feita. O resto é preciosismo, talvez, né? Então, exatamente isso, Fá. Ah, que linda, essa live merece 1000 corações, que lindeza. O meu tá aqui bem grandão, pulsando por vocês. Então, voltando. Cada um de vocês tem um jeito muito único de lidar com as coisas. Tem um jeito único de sentir. Tem um jeito único de vivenciar cada experiência. E vocês vão concordar comigo que, uma vez que vocês sentem, mas se calam, de alguma forma o outro perde a chance de aprender com vocês. Faz sentido? Se eu sei, mas eu não falo, por exemplo, vamos dizer que fosse um caso bem, vamos dizer, bem simplificando assim, pra gente entender mesmo. Um aluno monitor, é convidado para ser monitor. Ele sabe explicar de um jeito que os colegas entenderiam, mas ele vira e fala assim, ah, não, professor, não quero não, eu tenho vergonha, ou então, ah, não tô afim e tal. Ele não negou para todos os outros ali uma chance de ter uma segunda chance de entender? Então, vamos começar a pensar como que nesse ponto, a gente se expressar deixa de ser algo só nosso. A princípio é nosso, sim. O ponto zero é nosso. O início é pra gente. Mas, à medida que a gente vai vencendo cada uma das etapas, passa a ser pro outro.
E nesse ponto aqui, em que a gente não se cala e não nega para o mundo a nossa essência ou o aprendizado que a gente já tem, é exatamente um ponto em que a expressão deixa de ser algo pra gente, deixa de se tratar da gente e passa a se tratar de fato do outro. E muitas vezes, como a gente vai falar já já, se trata até mesmo de salvar vidas, gente. Isso não é brincadeira. Às vezes eu falo assim, mas o que eu sei é tão banal, mas se você fala pro outro, faz tanta diferença que às vezes salva a vida dessa pessoa. Felipe, seja bem-vindo. Oh, lindeza, você é muito iluminada, garota, que brilho nesse olhar. Você gosta do que faz e isso é bom. Eu amo, de verdade, eu amo o que eu faço. Isso é verdade, Simaia. Celso, seja bem-vindo, boa noite. Que bom você por aqui. Então, olha só, vamos pensar, eu vou colocar uma imagem aqui na tela agora. Lembra, isso é desenho de criança, gente, eu não tô querendo ser muito realista com esse desenho não, tá? Mas lembra quando a gente faz desenho, o tracinho do voo da abelha? A gente nunca faz uma linha reta, né, assim, ou não é uma linha reta, às vezes é assim, faz essas voltinhas, por quê? Porque de fato a trajetória da abelha aparentemente é um caos. A abelha nunca voa em linha reta, ela vai fazendo pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. E trazendo, de novo, para quem não viu eu falar semana passada desse livro, eu sei que está espelhado, mas é A Cura Quântica, do Deepak Chopra. Ele fala, olha só que interessante que eu quero ler aqui para a gente chegar na questão da expressão. Ele diz o seguinte: até a descoberta de seu código, a dança da abelha parecia um caos, uma confusão de voltas e guinadas. Agora sabemos que é um conjunto preciso de direções para indicar às outras onde existe uma fonte de néctar. Isso não significa que a dança tenha mudado do caos à ordem, e sim a sua aparência mudou para os nossos olhos. Olha que interessante isso. O voo da abelha é um caos. Você não consegue estabelecer essa vai em linha reta, essa cruza aquela, essa faz aquilo. E não é exatamente porque tem um motivo de ser. Ela indica através desse vai e vem dela para as outras onde que tem néctar, onde que ela vai encontrar alimento. Só que uma vez que você fica um tempo observando e percebe que esse caos, no final das contas, tem um motivo de ser, no caos você começa a enxergar a ordem. E aí você já não olha mais para um monte de abelhas zanzando para lá e para cá e acha que é caos total. Pelo contrário, você consegue enxergar uma ordem ali. Agora, abstrai a abelha. Começa a trazer para a sua vida. Em quantas coisas você vivencia que aparentemente são coisas em meio ao caos, mas você de repente consegue ter uma percepção que fala assim, cara, peraí, tem um motivo disso aqui tá acontecendo. Ou porque você já consegue colocar em prática algo que a gente fala tanto aqui, que é a questão da compreensão, né? De se colocar no lugar do outro, de ter empatia, ou de fato porque você se afasta da situação, como a gente fala aqui, né, de ser um observador de você mesmo, da realidade, enfim. Fato é que dentro daquilo que a gente já falou tanto sobre percepção, de repente você consegue ter uma percepção que as pessoas ao redor não conseguiram. E você, olhando para o mesmo voo caótico da abelha, consegue enxergar uma ordem ali. E isso faz você, diante daquilo, ser de repente, ou de qual situação que for, claro que não necessariamente do voo da abelha, mas faz você, diante das situações, ser uma pessoa mais resiliente, ser uma pessoa, de repente, mais presente diante daquilo, ou ser uma pessoa mais otimista, ser uma pessoa mais alegre, mais bem-humorada, mais estrategista, enfim. Porque você tem uma percepção de realidade que é sua, é única, é um dom seu, ou é uma percepção que você teve. E que se você expressar e contar para o mundo e falar para o mundo, olha, vocês já pensaram por esse aspecto? E se você observar através dessa lógica, percebe como a coisa faz sentido, como tudo muda? Mas se você não fala, para o outro vai continuar sendo caos e pronto. E para você vai ser uma ordem, para você pronto, resolveu, beleza. Mas às vezes o mundo precisa daquilo. Porque às vezes a pessoa olha para uma situação e fala, meu Deus, eu não enxergo uma solução, uma saída, e você já viu aquela saída. Por que não compartilhar? Por que não somar? Por que não transbordar? Que é o que a gente falou, na dúvida transborde, né? Porque é exatamente nesse ponto em que algo que veio aqui dessa nossa conexão, dessa nossa presença, dessa nossa centelha divina e dessa nossa individualidade,
está se manifestando e pode ser colocado a serviço ou a favor da coletividade e fazer um bem para o mundo de fato. Isso eu acho que tem muito a ver com o transbordar. Eu sei uma coisa ou uma forma de fazer, um jeito de enxergar que pode fazer sentido para o outro, então deixa eu falar. Porque não vai me faltar se eu falar isso, mas eu vou beneficiar outras pessoas com isso, então por que não? Né? E às vezes, só um detalhe, às vezes a gente pode ficar um pouco magoada, um pouco irritada, quando a gente olha para uma mesma situação de caos e a gente fala assim, cara, eu consigo me sentir bem diante disso, porque pela minha percepção eu já consegui entender que não adianta eu ficar sofrendo, não adianta eu ficar chorando, não adianta eu ficar reclamando. Eu simplesmente vou viver na tranquilidade de saber que assim, olha, ali dentro daquela situação, como dizia minha mãe, se não tem remédio, remediado está. E eu vou convivendo ali daquela forma pacífica, me mantendo a distância emocional e tá tudo bem. Só que tem gente que de alguma forma, não tendo a sua mesma percepção, pode apontar o dedo pra você e falar assim, a pessoa ficou louca, né? Porque tá no meio de uma bagunça emocional, no meio de, sei lá, uma estrutura disfuncional ou no meio de, sei lá, de alguma situação ali que é totalmente contrária a ela estar em paz. Então, deixa eu contar uma coisa pra você. Fica tranquila, fica tranquilo se você passar por situações assim. Porque se você, dentro daquele caos, conseguiu enxergar uma ordem, você pode ficar totalmente tranquilo de se sentir bem ali. Porque a única diferença de você pro outro que te acusa ou te critica é que o outro ainda olha para aquilo e só consegue enxergar o caos. E você já consegue ali ver uma ordem. Então, não se magoe nem se irrite, somente entenda em certo nível que o outro ainda não conseguiu enxergar a ordem onde você já conseguiu enxergar. Pro outro ainda é caos, tá bom? Eu acho que se faz sentido aí pra alguém, deu pra captar o que eu tô dizendo, né? Ouço muito isso com tanta coisa acontecendo e você aí sorrindo, né? Maravilhosamente assim. Pois é, sabemos, né? Ei, Laléu! Ó, gente, mas hoje essa live tá que tá. Até o Daniel Colli, meu irmão maravilhoso, tá aí, do Uber, mas assistindo. Aí sim! Muito bom. Salve, Celso! Salve! Maravilhoso. Flávio Teixeira, seja bem-vindo. Josefa, boa noite. Muito bem. Então, em situações como essa, gente, vamos parar para pensar que muitas vezes a gente vive experiências, a gente tem uma forma de ver as coisas e a gente tem algo de que a gente é feito, sei lá se a gente pode dizer assim, que a gente simplesmente olha para uma situação e fala, gente, mas o mundo não está perdido por causa disso, ou a situação não tá existe solução ainda nisso, sabe? Mas a outra pessoa olha e fala, não existe, você tá ficando louca. Foi quando, por exemplo, a gente falou que a pandemia tinha dois lados, né? Era uma pergunta assim, se tudo tem dois lados, qual é o lado bom da pandemia? E teve gente que simplesmente ficou assim, maluca, achando que era uma afronta a gente dizer isso. E tá tudo bem, a gente respeita, porque da mesma forma, é o que eu falei, às vezes a gente tem uma percepção da ordem quando o outro vê o caos. E a gente tá falando exatamente da mesma coisa, por pontos de vista diferentes, então a gente não vai brigar. Mas devagarzinho, como colibri, né, Dri? A Dri que tem esse projeto maravilhoso, Revoada de Colibri. Revoada de Colibris, perdão. Olhar de Colibri, desculpa. A gente vai devagarzinho, assim como o colibri, o beija-flor, de gotinha em gotinha, a gente vai apagando o fogo da floresta e vai convocando outras pessoas a virem pro lado de cá também, né? Mas o importante é que a gente não se cale. Por quê? Porque às vezes, gente, de fato, é algo que pro outro vai fazer uma grande diferença, pro outro vai ser um grande aprendizado. Então, para aí, por exemplo, e percebe o que é uma coisa, por exemplo, em que você é bom ou é boa de fazer. Eu sou bom ou boa em, sei lá, em dirigir. As pessoas me falam, pensa aí mesmo assim, faz um brainstormingzinho rapidinho assim, para e reflete. Eu sou boa em dirigir, ou eu vou colar aqui para não esquecer nada. Eu sou boa, por exemplo, em fazer receitas, né, Fá? Em lavar carro. Meu jeito de lavar carro é único, só eu que lavo carro desse jeito, gasto pouquíssima água. Em estratégia de vendas,
Ou você é bom ou é boa construindo, consertando as coisas, pintando, bordando, escrevendo, cozinhando, falando, dando aula. Enfim, o que mais que as pessoas falam que vocês são bons ou são boas? Para e percebe que aquele ali é um ponto em que as pessoas já te dizem, olha como que você nesse ponto tem uma visão diferente, olha como que você tem um olhar diferente. Compartilhe esse olhar com as outras pessoas. Eu lembro que a Fá foi muito esse movimento, né, Fá? A Fá que faz essa riqueza de receitas, né, sem lactose, né, Fá? Por conta de uma experiência dela, pessoal e particular, a gente falou, transborda isso para o mundo, porque tem tanta gente que precisa disso e não faz ideia que é possível fazer tanta receita, tanta coisa boa sem a lactose, né? Fala disso para o mundo, meu Deus do céu. E ela resolveu abrir esse fluxo aí e falar para o mundo como o mundo se enriqueceu quando ela resolveu falar disso e compartilhar o e-book dela, né? Olá, Paulo Henrique, boa noite, seja bem-vindo. Exatamente, ou como a 22 do filme Soul, que é ótimo em andar, né? Então, assim, no que você é bom, no que você é boa, no que você se considera bom ou boa, para de achar que é... Como é que é a palavra, gente? Arrogância. É, não é você sair falando eu sou bom nisso, eu sou boa aquilo, mas se você já percebeu que, de fato, o jeito como você faz uma coisa, ou como você fala, ou como você explica, ou como você, sei lá, pode fazer diferença para alguém, então pelo menos testa, começa a falar um pouco, sabe por quê? Às vezes a gente acha que é pouco, porque a gente fala assim, ah, mas isso é porque eu vivi isso, e aí, tipo, só por isso já me dá uma autoridade para falar? Ok. Às vezes, se você viveu uma situação e de repente você quer fazer uma leitura àquele respeito, você quer estudar alguma coisa, mas o essencial, talvez que de fato, né, o jogo de palavras aí, o essencial, que em essência você viveu, de fato te trouxe para um lugar de ter tamanha empatia com quem está sofrendo daquela mesma coisa ou com quem está vivendo aquele mesmo desafio, que você já escancarou um portão de comunicação com aquela pessoa, então fala. Porque o seu jeito de falar já vai transparecer para a pessoa que você sabe do que você está falando. Entende? Você não vai precisar de rodeios, você não precisa ter medo. Porque simplesmente, às vezes, para e pensa aí, quanta coisa você já superou? De repente, quantas perdas, quantos desafios, quantas coisas você já vivenciou e já viveu e já superou na sua vida? E que de repente, quando você compartilha com alguém que está vivendo aquela mesma coisa, a pessoa fala: Nossa, que bom que eu te encontrei pra você me falar sobre isso, porque era tudo que eu precisava ouvir. Não é assim que funciona? Então, realmente nesse ponto a gente chega nesse lugar em que definitivamente a gente tira a expressão de um nível puramente individual e leva a expressão para um bem maior, para o bem coletivo. Sabe, eu acho que esse é o movimento que a gente tem que fazer. Primeiro, entender que é meu, é para mim, é a minha máscara de oxigênio e isso não é egoísmo e eu preciso me fortalecer através desse instrumento tão poderoso que é a minha própria fala, minha própria voz, minha própria expressão. E a partir do momento em que eu vou dando conta de cada um desses passos e comigo eu consigo expressar e dizer estar bem com isso, eu começo a manifestar isso para o outro também. Porque certamente tem algo, gente, pode ser uma palavrinha que você falar, pode ser um jeito que você falar. Às vezes você simplesmente traz de volta um sentido para alguém viver. E não é brincadeira. E a Adri tá aqui, a produção. A gente brinca, a gente fala com muita leveza, né? Porque eu acho que é isso. A ideia da live do bem é exatamente trazer leveza e tal, mas é tanta coisa que a gente vivencia, são tantos depoimentos, tantas pessoas que chegam até a gente que às vezes viram e falam assim, olha, essa aqui é a minha última tentativa, porque eu já não enxergo sentido na vida. E de repente a pessoa sai de um encontro, né, do reiki ou de um encontro do coaching com a Adri ou de reiki comigo, falando assim, cara, o mundo voltou a ter cor, voltou a ter luz. Aí você fala, fui eu que falei alguma coisa? Foi energia reiki, foram as ferramentas do coaching, mas talvez um pouquinho do jeito de falar, que às vezes a pessoa já tinha ouvido 200 mil vezes pelo mundo afora, num livro, com médico, com amigo, com tudo. Mas o jeito de falar fez um plim. E aí a pessoa fala, nossa, é isso, é isso. Aí você vê a pessoa que estava praticamente desistindo de tudo,
voltar a fazer projetos e crescer e brilhar, e você fala, nossa, é isso, sabe? Então isso que eu acho que é o bonito de falar de trabalhar com pessoas e de passar e de entornar e de derramar e de transbordar isso de que a gente estuda, claro, e também é isso de que a gente é feito, porque algo que eu tenho muito certo comigo é que assim, cada palavra que a gente fala é uma semente. E tem terreno, gente, que é sedento dessas sementes. E muitas vezes a gente fala algo que pra gente parece despretensioso, mas é uma sementinha que cai no solo que é fértil para aquilo. E muitas vezes uma alma que vivia no inverno simplesmente vira primavera. Então, assim, realmente vamos trazer isso muito pra gente, assim, primeiro cuidar pela gente, mas segundo, vamos permitir de fato que as nossas palavras sejam essas sementes, porque certamente as nossas palavras vão ser sementes causadoras da primavera de alguém, ou de muitos alguéns. E eu acho que isso é muito bonito, sabe? É sem querer levar mérito de nada, simplesmente saber que, cara, um coração floresceu a partir disso, porque quando eu falo, eu simplesmente manifesto essa conexão que eu tenho e eu deixo extravasar. Então não vamos mais calar, tá combinado? A gente agora, na dúvida, a gente transborda, lindamente assim. Tá combinado? Eu vou mostrar para vocês uma frase aqui, que é essa lindeza. Falar é lançar a semente, escutar é se preparar para fazer a colheita. Tenho certeza que quando vocês falam, há corações que estão sedentos e super férteis para aquela semente ali e vão virar flor, tá bom? Deixa eu ver o que vocês escreveram aqui. Tô caladinha aqui hoje, mas bebendo toda essa informação linda. Até a minha. E nasceu o e-book, Fá. Pois é, lindamente assim. Tomazin Rejane. Olá, boa noite. E é isso. Então, dito tudo isso, eu quero contar pra vocês só uma curiosidade que tem a ver com o que a gente tá falando hoje, e a gente já vai pra nossa mentalização, tá bom? Então, enquanto eu conto aqui, quem não tiver ainda com um copinho ou garrafinha de água na mão, por favor, pega lá, porque na hora do nosso envio de reiki, a água também é energizada para você depois tomar e compartilhar com outras pessoas também, tá bom? O que eu quero contar aqui hoje é uma curiosidade que eu não sei se vocês sabem, mas essa aqui é a nossa tigela tibetana, né? Uma delas. Depois eu vou trazer. Produção, me lembra de trazer a outra que tá lá na Inspirali? Porque aí eu vou começar a usar uma e outra. Então, essa é a tigela tibetana. E a tigela tibetana, quando a gente toca ela, né, esse som, ó, esse som, ainda que seja mais agudo ou mais grave em uma ou outra por conta do tamanho, quanto menorzinha é essa boquinha, mais agudo sai o som. Quanto maior é a boca, mais grave sai o som. Independente de ser mais grave ou agudo, sempre o som que é emitido quando a gente toca a tigela tibetana é o som do Om. O Om, que é esse símbolozinho aqui, ó, maravilhoso, que tem super a ver com o reiki, que eu não desisti ainda, gente, de tatuar aqui. Aqui, bem aqui. Dia desse eu chego com isso aqui tatuado, tô tomando coragem. Mas é exatamente o som do Om. E o Om, o que ele traz pra gente, além dessa ideia maravilhosa do equilíbrio? O Om é como se fosse o verbo. Sabe quando a gente fala primeiro fez-se o verbo? Então, assim, é como se fosse o som inicial, que tem tudo a ver com a expressão, né? Primeiro o verbo, e através do verbo, todas essas maravilhas que a gente pode criar, transformar e transbordar, né? Então, para quem ainda não sabia, a tigela tibetana traz exatamente esse som do Om, tá bom? Então, vamos agora para a nossa mentalização, agora sim. No finalzinho, vocês vão escutar de novo o som do Om, tá bom? Então, vamos lá? Todo mundo com a aguinha na mão? Vou apagar minha luz pra gente fazer, tá bom? Vamos lá. Então, vamos lá. Inspirando profundo, vai relaxando todo o corpo. Buscando uma posição de conforto no sofá, na cama, no próprio chão, se você se sentir mais à vontade. Simplesmente busca uma posição confortável para você agora.
Vai inspirando profundo e relaxando da cabeça até os pés. Então vai começando a se conectar e a visualizar uma energia na cor azul claro, que vai chegando até você e tocando suavemente a sua garganta. Então, devagarzinho, essa energia vai se expandindo, ficando mais forte e alcançando também para além da garganta a sua boca, faringe, laringe, tireoide, ouvidos, pescoço, ombros. Deixe essa energia azul claro se espalhar a partir do seu chakra da garganta por todos os órgãos e regiões do seu corpo ao redor. Então vai relaxando, deixando a energia do Reiki te tocar, enquanto vão ressoando dentro e fora de você essas palavras que você repete mentalmente junto comigo. Abro minha garganta e minhas cordas vocais traduzem a voz do meu eu superior, como um violão sendo dedilhado por minha essência divina. Através da minha fala, compartilho com o mundo a minha essência e a minha verdade. Ao falar, mais que verbalizar palavras, eu transmito a voz do Deus que me habita, os ecos da minha alma, sementes que serão flores em outros corações. Permito assim que a minha luz se mostre e ilumine o mundo ao meu redor. Compreendo a preciosidade de me expressar e me permito dizer o que sinto. Abro o canal e deixo fluir a energia divina que me habita e se expressa em meus sons, palavras e atitudes. Minha voz é a manifestação humana da minha essência divina. Minha voz é a minha vez, poderosa como o verbo que primeiro se fez. Conectada e conectado com todo esse poder e permitindo que ele se manifeste em mim, honro e agradeço por ser porta-voz do divino. E de agora em diante não me calo, porque até mesmo em meus silêncios sei que o divino sussurra em busca da minha voz para se manifestar. Faço da minha essência o meu verso, poeta que sou do divino universo. Que essas palavras ressoem e ecoem dentro e fora de você, enquanto você inspira lentamente, profundamente. E no seu tempo e no seu momento, vem voltando e despertando no aqui e agora. Inspira fundo. Quem for voltando pode ir bebendo a água. Espero que tenham se conectado com essa energia do chakra da garganta, com o azul claro, com a energia do Reiki, e que ela de fato traga para vocês todo esse fluir do se expressar. Porque essa é a verdadeira preciosidade dessa ferramenta divina que existe dentro de cada um de nós. Vamos voltando. Me contem se está tudo bem, como que vocês estão se sentindo. Devagarzinho, no tempo de cada um, sem pressa. A produção já está voltando. Muito bem. Olá, Bruna, bem-vinda. Boa noite.
que vocês permaneçam de fato aí nessa vibração do azul claro, do chakra da garganta, o Vishuddha chakra, e possam de fato exercer e exercitar diariamente, a todo momento, essa capacidade tão preciosa que é de dar voz ao divino, né? O que eu falei no início da meditação. As nossas cordas vocais são como cordas de um violão sendo dedilhados pela nossa consciência divina. Eu acho que isso é tão bonito de pensar que o falar não é só um falar. De fato, é o transbordar um pouco dessa luz, um pouco desse Deus que habita cada um de nós, né? Flutuando, que lindeza, Xê. Maravilhosa demais. Aqui, maravilha demais, vontade de gritar. Grita! Grita! É bom! Grita, Maria! Vai ser lindo! Tira desde dentro. Você tá com vontade de gritar, então só deixa sair, deixa fluir. Maravilhoso. Muito bom, gente, que legal. E aí, eu queria só finalizar aqui, contando pra vocês, eu vou tirar o meu... Talvez dar uma alteraçãozinha no som, porque eu quero mostrar pra vocês o que eu não sei se todo mundo viu, que foi a nossa nova série, né? Por falar em falar, a nossa nova série que chama Inspirar e Responde. E é exatamente algo que eu convoco vocês o quê? A falarem, a perguntarem. Então aí, ó, tá na vez de vocês. Aquece a voz e começa a perguntar, gente. Que é exatamente um espaço aberto, né, aqui no Instagram, mas também no YouTube, também no Face, em todos os nossos canais, para que vocês simplesmente falem, perguntem tudo aquilo que vocês têm dúvida. Thaís, ainda não entendi o que é o Reiki. Pode perguntar. Thaís, eu tenho dúvidas sobre o curso de formação em Reiki. Vamos lá. Thaís, eu sou reikiana, mas eu ainda tenho dúvidas sobre tal coisa. Pergunta, gente. Tudo que a gente fala aqui, ansiedade, o que tem para hoje, que é o nosso programa online, sessão de Reiki presencial e à distância, formação de curso lá na Inspirali, curso de formação em Reiki, que é a trilha holística, tudo, absolutamente tudo que a gente fala por aqui. E que for, porventura, alguma dúvida de vocês, tá aberto aí o espaço, o microfone tá aqui ligado, esperando vocês perguntarem, porque de fato a Inspirali responde, tá bom? É esse espaço de fato para que vocês se manifestem e a gente possa responder algo que assim, olha, tá tudo bem ter dúvida, tá bom? A gente tenta levar o máximo de informação, mas a gente não consegue falar de tudo, então conta pra gente o que a gente ainda pode esclarecer, enfim, e vem junto com a gente. Eu vou mostrar rapidinho aqui pra vocês. Ó, peraí que eu vou tirar o microfone. É esse vídeo aqui, ó. Não repetir não, peraí. Oi, foi. Pronto. Esse vídeo, ele tá inclusive lá no nosso Instagram e também lá no nosso YouTube, no nosso Facebook, porque é para lembrar sempre para vocês que é um canal aberto e por mais que a gente traga o máximo de informações, pode ser que algo passe despercebido ou a gente não tenha se atentado para falar sobre algum detalhe ou algum ponto específico, então, por favor, traz pra gente que vai ser uma grande alegria compartilhar. E se a gente não souber também, buscar saber e aprender para compartilhar com vocês, tá bom? E ó, dando de blogueirinha aqui, vamos chegar aos 1000 inscritos no YouTube, combinado? Inspirar Espado Ser, o nosso YouTube. Então, entra lá, curte, compartilha, ativa o sininho se vocês gostam dos conteúdos que a gente compartilha, chama mais e mais pessoas, porque isso também eu acredito que é uma forma de transbordar coisas das quais a gente gosta, que fazem sentido pra gente, pro mundo e pras pessoas que a gente ama, né? Então, daqui a gente se compromete sempre com essa constância e com essa qualidade das informações que a gente traz, e também a gente conta com vocês para serem aí, como é que eu posso falar? Multiplicadores, talvez, né? Dessa voz que sai daqui, mas que quando se soma de vocês, aí a gente fica invencível, o mundo inteiro escuta a gente, né? Então contem comigo também para irmos juntos aí nesse se expressar e transbordar essências lindas pelo mundo. Gratidão a cada ser de luz que tá aqui. Porque agora ele fica mais alto, né? Só que ele fica um pouco estourado também o som, sabe, Fá? Por isso que a gente fica com o microfone, sabe? Mas
Muito bem. Então é isso, maravilhosos e maravilhosas. Fica aí o convite para a gente poder, então, ir juntos, somando esforços e vozes para a gente levar cada vez mais a luz pelo mundo afora. E vamos pegar a nossa cartinha para finalizar, tá bom? Tá aqui. Aí, produção, na hora. Tudo sincronizado aqui, gente, lindamente. E, acabou a onda roxa, acho que eu vou conseguir plastificar a cartinha, hein? Me lembra também, produção? Vamos lá. E foi. O que aqui? Pureza, estado natural da alma e do coração. Transparência no sentir, no pensar, no agir. É o viver sem julgar. É manter-se na simplicidade e na alegria. É viver no absoluto. É ter sempre o coração aberto. É o que nos permite recomeçar sem medo de errar. Pureza, olha que coisa mais linda. Tem, olha a manga. Já escondeu? Nem. Pureza, gente. Puramente assim. Vamos nos expressar com pureza, com leveza, com transparência e vamos simplesmente transbordar toda essa preciosidade, toda essa luz que cada um de nós traz de uma forma tão única do lado de dentro, tá bom? Um beijo no coração, gratidão e mais gratidão a cada um de vocês e semana que vem nós nos vemos em mais uma live do bem. Vamos gritar, pai! Vamos gritar, gente! Beijo no coração e até semana que vem. Gratidão. Boa noite pra vocês. Namastê.